Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar, a sentir como Jesus. E para esse quadro eu tô aqui com o meu amigo Johnny. Seja muito bem-vindo, doutor. E aí, meu amigo? Bora para mais um? Bora. Divinamente. E olha só, hoje nós queremos falar com vocês sobre 3 pilares da sabedoria emocional que a gente encontra nas Escrituras. Vamos embora? Então vamos lá. Eu queria falar hoje sobre sabedoria, né? E eu acho que dentro do nosso tema, daquilo que a gente tem desenvolvido e construído juntos aqui, sabedoria também nas emoções, né? Exato. E o que a Bíblia nos fala sobre isso? Quais são esses 3 pilares? A sabedoria, quando a gente olha até para Provérbios, um livro inteiro de sabedoria, a gente tem até uma personificação ali por vezes, né? Uma sabedoria que clama, que grita, características muito pessoais até da sabedoria. E não é à toa, Sim. porque quando a gente olha para o próprio conceito em Provérbios implícito de sabedoria e para a sabedoria bíblica, a sabedoria é a mente de Cristo. Ok. Então, como a gente define sabedoria? Sabedoria é a mente de Cristo. E da onde a gente pode extrair isso? Primeiro que essa mentalidade de Cristo expressa em todas as páginas, em toda a Escritura, aponta, sim, para essa sabedoria que a gente tem descoberto hoje, como é que é viver com inteligência emocional, como é que é aplicar a sabedoria à vida. A gente está olhando constantemente para aquilo que Cristo nos ensinou. E a própria palavra sabedoria, ela deriva ali de sapere, de sapiência, que tem 2 conceitos dentro dela. Ok. O saber e o sabor. Então, não é à toa que saber e sabor são palavras parecidas e é dessa ideia de saber e de sabor que vem o nosso entendimento do que é sabedoria. E olha que interessante, né? Saber tem a ver com pensar. Ok. Sabor tem a ver com sentir. Então, o que é sabedoria? É pensar como Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Então, essa é a visão mais completa do que é sabedoria. Ter os pensamentos de Cristo. Muito e os bom. sentimentos então, não de é Cristo. só saber, não é só saber, não é só sabor, não é só as Exato. emoções, mas também não é só razão. Exatamente. São essas 2 coisas entrelaçadas. Exatamente, exatamente. E aí a gente vai entender que não tem a ver só com conhecimento. Você precisa saber. Sim. Mas tem a ver com discernimento. Você precisa saborear. E onde a gente vê isso de forma muito clara? Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz que nós devemos agora ser transformados conforme a renovação do nosso entendimento. Do que ele está falando? Do que você precisa saber. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar. Ok. E o que é experimentar? Sentir. É sabor, é sentir. Bom. Então você precisa pensar como Cristo pensa para poder sentir como ele sente. Então é essa visão de uma transformação de mente para te dar uma mente como a de Cristo e que você vai saber para poder saborear, ela é enraizada em um conceito que Provérbios vai chamar de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como a gente desenvolve essa sabedoria para as nossas emoções? Como a gente desenvolve essa sabedoria no nosso aspecto emocional? A gente vai precisar de temor para as nossas emoções. E esse entendimento do que é temor é um entendimento meio misterioso, obscuro, né, pra gente. E eu gosto de 2 definições de temor, né? O temor tem a ver com entrega, tem a ver com rendição. Tá. E não apenas com medo, mas envolve medo. Não apenas com reverência, mas envolve reverência. Não apenas com amor, mas envolve amor. Por quê? Porque está envolvendo uma entrega inteira, completa. Tá. É uma entrega para alguém que é soberano. Então, por isso que a gente vai ver em Provérbios continuamente o sábio dizendo para você pedir conselho, porque você não sabe. Okay. Então, o sábio é aquele que sabe que não sabe. É aquele que se entrega. Muito é bom. aquele que se rende.
E aí eu tenho uma definição até para sabedoria, porque a sabedoria do homem é a soberania de Deus. Como se desenvolve sabedoria? É você confiando na soberania. Quanto mais você sabe que você não sabe e que Deus sabe, mais sábio você vai ser. Entendi. E quanto mais você abre mão... Quase um trava-língua. Né? É, quase. E quanto mais você abre mão de poder pensar os seus pensamentos para receber os pensamentos dele e de sentir os seus sentimentos para poder receber os sentimentos dele, maior a sua capacidade de desenvolver essa sabedoria. Tem uma definição para sabedoria do que eu acho muito interessante, que é deriva de a palavra original ali para temor, ela tem dentro dela uma expressão ver. Ok. E qual é a ideia dessa visão aplicada ao conceito de temor? É ver Deus me vendo. Então, como saber se você teme a Deus ou não? O temor tem a ver com essa certeza de que Deus está me vendo, sabe? Ok. Então, da onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria vem do temor. E o que está dentro desse conceito de temor? Temor é ver Deus me vendo. Então, por que o temor ele nos leva à santidade? Ele vai nos levar a uma vida de entrega do nosso comportamento. Porque eu vejo Deus me vendo. Okay. Ele está ali, Ele está presente. Eu não vou sair fazendo qualquer coisa sendo que Deus está me vendo. Quando pessoas estão me vendo, você... Exato. Você já molda o seu comportamento. Então, o nosso comportamento muda à medida que a gente sabe que tem alguém vendo. E o que é o temor? É ver Deus me vendo. Mas não apenas ver Deus me vendo. Eu agora me rendo a esse Deus que me vê. Eu me entrego completamente a esse Deus que me vê. E aí, quando eu me entrego, eu estou pronto para receber. Porque o temor não é a própria sabedoria, mas o temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é a mente de Cristo. Okay. Então, nós estamos falando do mesmo assunto, de desenvolver essa mentalidade de Cristo. E como é que a gente desenvolve essa mentalidade, né? Tem três fundamentos, tem 3 colunas para sabedoria, para essa inteligência emocional. Sabe o que hoje a gente chama de inteligência emocional, né? Daniel Goleman pulverizou esse termo. A Bíblia é repleta de inteligência emocional usando o termo sabedoria. Okay. É como se a sabedoria fosse uma árvore e ela tivesse vários ramos, e a inteligência emocional é um dos ramos dessa árvore chamada sabedoria, que vai produzir muitos frutos, nos ensinando a lidar com as nossas emoções, com as emoções do outro, com os nossos comportamentos e com os comportamentos do nosso próximo. Então, como que a gente descobre essa sabedoria, como é que a gente vivencia isso? O primeiro pilar é a razão. Como assim? Da onde vem essa razão? Até o próprio texto de Romanos 12 vai dizer que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o vosso culto racional. Né? Eu tenho encontrado muitos cristãos que entenderam espiritualidade errado. Entenderam o que é espiritual como o que é antinatural. E o espiritual não é o antinatural. O espiritual é o sobrenatural. Ok. Qual que é a diferença? O antinatural, ele exclui o que é natural. Então, ele não pode ter aquilo que é natural. Ele é antinatural. E tem muito cristão que pensa assim, que espírito é bom, a matéria é ruim. Aquela visão dualista grega. E não é essa a visão que a Bíblia nos traz. Traz de uma revelação ou traz de uma redenção completa. Sim. Que vai partir do Espírito, mas que vai nos alcançar para uma entrega. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês ofereçam, entreguem, rendição. É daí que vem a sabedoria, quando você se entrega, quando você se rende, quando você vê Deus te vendo. E aí a gente, por ter essa visão, a gente despreza as coisas naturais. A gente despreza a razão, a gente despreza a lógica. E eu entendi uma coisa, a fé não é a morte da razão. Não. A fé é o descanso da razão. Uau.
Porque a gente não deixa de pensar. A gente não deixa de raciocinar, de usar, de ir até o nosso limite. Então, por que a sabedoria ela tem esse pilar razão? Porque ela vai nos fazer pensar, Sim. aprender, estudar, desenvolver. Então, como eu posso ser sábio emocionalmente? Cara, eu tenho que usar a razão. Eu preciso entregar um culto racional. Precisa ter lógica, precisa fazer sentido. Sim. E nós vivemos hoje uma geração que vive em busca desse sentido, E cara. é muito doido porque por muito tempo se pregou, né? Mais ou menos assim, não, tem que crer. Exato. Tem que crer, não dá para você entender, é só Exato. sentir. E, de fato, aqueles que insistem nesse formato estão perdendo essa geração. Né? John Stott disse, né? Crer também é pensar. Sim. Né? Então, o crer envolve esse pensar, envolve ir até o nosso limite. Então, a fé não é irracional. A fé é suprarracional. Ok. Porque ela não para na nossa racionalidade. Ela supera. Ela supera. Então, a fé não vem aquém da razão. Ela vai além da razão. Por isso que para desenvolver sabedoria, a gente vai precisar desse componente razão. A gente vai precisar pensar, aprender, pedir conselhos, estudar, ir atrás de profissionais, ir atrás de médico. Ler livros, tomar remédio, se for o caso. Porque tem um componente que é razão, que é uma entrega racional, lógica. Segundo, relação. Porque ninguém vai desenvolver sabedoria sem pedir conselhos. Ninguém vai desenvolver sabedoria sem relacionamentos. Sem acessar o outro. Sem ter fontes. E essas fontes, elas precisam ser, essas fontes de sabedoria, elas precisam ser maiores do que você, elas precisam ser diferentes de você. E aí, mais uma vez, a gente entra naquele assunto da comunhão, a gente entra nesse assunto da relação, do como Cristo é repartido e revelado e manifesto por meio das relações. Nós já falamos sobre isso, que Deus nos fez para conviver, não para viver apenas. Quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca para se relacionar. Ele tem relação com a natureza, tem relação com o próprio Deus, tem relação consigo mesmo e tem relação com o próximo. Mesmo porque ele foi criado à imagem de um Deus trino. Né? Exato. Ele foi criado à imagem de um Deus que nunca esteve só, né? Um Deus de relação, né? O Pai, o Filho, o Espírito, uma perfeita E a única relação. coisa que ele diz ali no cenário da criação que não é bom, né? É alguém que não se relaciona. Sim. Porque, como eu aprendi com você, não expressa a imagem de Deus. A solidão e essa ausência de relacionamentos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente cada vez mais caminha para um mundo solitário. Sim. Então, nada... Cada vez mais conectado, mais solitário. Exato. E nada é tão perigoso para a nossa saúde quanto a solidão. Uau. Eu vi um estudo recente comparando para a saúde física o viver ou sentir-se sozinho, com o impacto físico disso, a fumar 15 cigarros por dia. Uau! Que doideira. Meu Deus. Porque nós não fomos feitos para a solidão. E fisicamente a gente adoece muito mais quando a gente se sente sozinho. Porque a sabedoria é relacional. A inteligência é relacional. E pode ver, a gente vai sendo moldado a partir dos relacionamentos que a gente tem. Por isso é tão importante a gente investir nos relacionamentos certos e se abrir de fato. Estar aberto para relacionamentos. Então, a gente precisa da razão, a gente precisa de relação, mas tem um terceiro ponto, que é talvez o mais importante de todos. É o que dá a fundamentação para tudo isso. É a revelação. Se a gente quiser, de fato, ser sábio, a sabedoria, a mente de Cristo, não é um fruto exclusivo. Por mais que a gente tenha que pensar, que buscar, não é por esforço. Não é pelo tanto que você pensa, ou porque você tem uma mente muito brilhante. Você tem amigos brilhantes. Ou porque você tem amigos brilhantes. Então, a razão tem um limite. A relação tem seus limites. Mas tem algo que transcende tudo isso, que é a revelação. E isso é graça de Deus, isso é bondade. E isso envolve, sim, um desejo nosso. Isso envolve, sim, uma abertura, um rasgar de coração. Mas isso envolve, talvez, hoje, aqui, dentro desse vídeo, a gente orar pedindo ao Senhor, abre os meus olhos, me dá o espírito de sabedoria e revelação. Então, não dá para experimentar sabedoria de fato sem esse abrir de olhos, sem esse descortinar, sem esse rasgar o véu.
Sim. Sabe? Se rasgar o véu da nossa mente para que a gente agora consiga enxergar com olhos espirituais e discernir espiritualmente as coisas espirituais e naturalmente as coisas naturais, mas o homem espiritual ele discerne bem todas as coisas. Então nós precisamos caminhar nessa direção. O problema é que a gente não pode abraçar uma das três coisas, né? A revelação de Deus ela vai nos colocar em relacionamentos e nenhuma revelação espiritual tem por objetivo nos empobrecer intelectualmente. Pelo contrário, ela vai nos expandir. O que é a metanoia? Metanoia é uma palavra grega que a gente traduziu como mudança, mas não é uma mera mudança, haja vista a metamorfose. Metamorfose não é só mudar de uma lagarta pequena para uma lagarta grande. Cara, metamorfose é uma expansão completa. Sim. E o irreconhecível. que é? Irreconhecível, cara. É outra forma, mas não fica menor. Não fica menos brilhante. Sim. Então, o cristianismo não pode nos limitar, nos fazer retroceder. Ele vai fazer a gente ficar cada vez mais expandido, uma mente expandida. Isso é sabedoria, essa sabedoria que vai alcançando todas as áreas. Isso é tão real que eu posso testemunhar a partir disso que você está dizendo, que todas as vezes que Deus me trouxe uma revelação que iria expandir a minha sabedoria, o meu emocional, foi através de uma relação ou de razão. Exato. Então, pelo menos comigo é a forma que acontece. Né? Eu sinto o Senhor me apresentando a alguém. Né? Então, por exemplo, uma pessoa... Um dia eu e a Val estávamos com o Leandro Vieira. O Leandro Vieira foi uma dessas pessoas, mas eu lembro de um dia que eu estava com o Leandro e a Val perguntou despretensiosamente: "Ei, Leandro, quem você está ouvindo?" Né? Ele falou: "Cara, ultimamente tenho ouvido um senhor chamado Paulo Borges." Então, foi nos apresentado uma relação. Né? Que no começo foi ouvir uma pregação, mas depois fazer uma amizade e que de verdade transformou nossa vida. Houve revelações profundas ali para algo que Deus queria para nós. E de outras vezes foram livros, foi uma pregação, foi um podcast, foi que nos abriu para uma revelação de um outro lugar. Então, é exatamente esse processo que o Senhor faz com a gente constantemente. Né? Exato. Isso é muito forte. Exato. E não despreza o que é natural. Sim, não. Então, o sobrenatural não quer... Na verdade, você está o tempo inteiro olhando para o natural para encontrar o sobrenatural. É isso. Muito aí. bom. Exato. Que você possa crescer em sabedoria nesse tempo aqui. Eu queria até ter uma indicação para você aí, que é A Pirâmide da Sabedoria, que é o livro que a gente lançou. Eu li esse livro em inglês, um amigo me indicou, e quando eu li, eu falei, cara, nós precisamos espalhar isso no Brasil. Então a gente fez uma parceria com a Pilgrim, que é um aplicativo de audiobook, e lançamos A Pirâmide da Sabedoria. Cara, ele vai falar que nós estamos no período da humanidade com o maior número de informações e com a menor sabedoria, ok? Por quê? Porque a gente está consumindo informação errada. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ler esse livro. Mas principalmente você, pai, mãe, discipulador, você pastoreia alguém, você cuida de alguém, você tem que ler esse livro. Porque nós estamos vivendo isso aqui de ponta cabeça. Nós estamos colocando as redes sociais em primeiro lugar e isso está nos deixando cada vez menos sábio. Então ele vai te mostrar a pirâmide da sabedoria, como deveria ser o nosso consumo de informações para ser cada dia mais sábio de tudo que a gente conversou aqui. Vou deixar o link aqui na descrição, pede o seu, devora e discipula pessoas a partir disso daqui. Eu quero que você deixe um comentário, quero que você se inscreva no canal para você receber todos os outros vídeos que a gente está fazendo. Também curte esse vídeo, pega o link e manda para todo mundo, tá? Porque eu tenho certeza que pode abençoar muitas pessoas. Meu amigo, obrigado. Valeu, meu amigo. Todas as redes sociais do meu amigo Johnny tá aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar, ele tem produzido um conteúdo incrível nas redes sociais. Então, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.